livro, ele não é para pessoas com transtorno, ele é para quem lida ou quem convive com pessoas que têm um transtorno. Eu achei mais válido e mais importante nesse livro os psiquiatras, os psicólogos que escreveram e que de alguma forma ajudaram a fazer esse livro, cedendo relatos e tudo mais, são pessoas totalmente responsáveis. A abordagem que eles usam nesse livro é uma coisa totalmente limpa, totalmente clara, muito diferente da abordagem romântica que muitos profissionais da área utilizam aqui no Brasil. É um livro americano, mas é totalmente diferente do que a gente vê por aqui, né? Enquanto que aqui é um tal de passar pano para borderline, sabe? De colocar essa gente como coitada, de colocar eles como pessoas que merecem toda a atenção do mundo e minimizar o estrago que eles fazem. Até assim, é muito feio, porque é uma coisa totalmente parcial. As pessoas, elas acabam usando as outras só para poder tapar um buraco no coração delas, no emocional delas. Elas só sentem dor. É isso que eu acho, sabe? Assim, se você me perguntar se eu acho que eles sentem dor, sim, eu acho. Só que o problema é que enquanto que o psicopata mata porque ele não sente nada, o border pode te agredir, ele pode fazer uma desgraça na sua vida, ele pode cometer crimes simplesmente porque ele sente demais. E graças a Deus que existe esse livro, onde eu achei muitos exemplos, inclusive o próprio livro tem um esquema assim, de orientação para quando você perceber que o border pode te colocar em risco, e quando ele pode colocar crianças em risco, pessoas em risco, enfim. O livro dá esse ensinamento, coisa que eu não vi em livro aqui de médica, de psicóloga brasileira, me desculpa. Aqui eu só vejo dizer que eles são os coitados, que eles sofrem pipipipopopó. A realidade vocês não mostram. Vou mostrar trechos desse livro. Tem também alguns depoimentos, alguns casos que eles coletaram. Esse livro tem um capítulo específico sobre filhos e sobre ter filhos com alguém border. Eu pretendo fazer um vídeo específico só para isso. Mas a impressão geral que eu tenho do livro é que ela pode realmente ser, e que ele pode ser realmente muito útil para pessoas que estão desesperadas procurando ajuda ou procurando um norte. E eu acredito que o livro vai te dar coragem para fazer muitas coisas que são importantes. Talvez a partir deste livro você vai começar a entender como que o border é tóxico para você, como que ele te faz mal, como ele atrapalha a sua vida e até mesmo quais os riscos que você realmente corre ao continuar perto de uma pessoa dessa. Então eu acho realmente que pode acrescentar muita coisa legal para você, pode te fazer tomar uma decisão, ou se você lida com um border que é mais tranquilo, pode até mesmo te ajudar a ajudar essa pessoa. Espero que ajudem vocês. Até. Aí o livro começa contando algumas histórias, eu vou passar rapidamente por algumas delas, porque eu achei bem interessante que a gente vê muito disso por aí. Vamos começar com a história de John, casado com o TPB. Estar casado com uma pessoa com TPB é como estar no céu e logo depois estar no inferno. O humor da minha mulher muda a cada segundo. Eu ficava sempre pisando em ovos, tentando agradá-la e evitando brigas por falar antecipadamente, rápido demais, no tom errado ou com a expressão facial errada. Aí, gente, assim, quem convive com eles sabem que é exatamente isso. Dependendo da cara que você tiver, dependendo do tipo, qualquer coisa, se você olhou para o lado ou se você suspirou, qualquer coisa pode ser motivo para desencadear a fúria dessas pessoas. É bizarro. Aí, continuando com o John. Mesmo quando faço exatamente o que minha mulher quer, ela fica com raiva de mim. Um dia me mandou levar nossos filhos para algum lugar qualquer porque queria ficar um tempo sozinha. Mas, ao sairmos, ela tirou as chaves de casa na minha cabeça, dizendo que eu odiava tanto que não conseguia ficar na mesma casa que ela. Agora você vê a porra da mulher que mandou o cara sair de casa e ela ainda grite ele por causa disso, porque ele saiu porque ela pediu, olha só. Quando as crianças e eu voltamos do cinema, agiu como se nada tivesse acontecido. Perguntou por que eu ainda estava nervoso e me disse que eu ficava me apegando à raiva.
É isso mesmo, gente. Eles causam a desgraça e depois ainda culpam você. É incrível. Mas nem sempre foi assim. Antes do casamento, vivemos um romance muito intenso. Ela me idolatrava, dizia que eu era perfeito para ela, o sexo era incrível. Escrevi poemas de amor e dei presentes caros. Ficamos noivos em 4 meses e 1 ano depois já estávamos casados, saindo em lua de mel numa viagem que custou $10.000. Mas, ao longo do casamento, ela começou a transformar coisas pequenas e sem importância em montanhas de crítica, dúvida e mágoa. Sempre me acusava de desejar outras mulheres e citava exemplos imaginários para corroborar as acusações. Começou a se sentir ameaçada pelos meus amigos e passou a cortá-los da nossa convivência. Dizia coisas ruins sobre o meu trabalho, meu passado, meus valores, meu orgulho, enfim, sobre qualquer coisa que dissesse respeito a mim. É exatamente isso, gente. Quem convive sabe. O livro ainda coloca uma frase assim, em negrito. Você não enlouqueceu, a culpa não é sua e você não está sozinho. Esse livro é muito bom para quem está buscando apoio ou por estar destruído por conviver com alguém que tenha borderline, né? Tony. Minha mulher chegou em casa chorando desesperadamente porque tinha sido dispensada pelo amante. Para minha surpresa, ela achava que eu não tinha que ficar com raiva por descobrir a traição e que eu tinha que apoiá-la, porque ela estava sofrendo muito. Ela achou que eu não a consolei direito e começou a ameaçar suicídio na frente de nosso filho de 10 anos. É pra rir, né, gente? Não, vocês acham que isso aqui é história de livro, mas não, é real. Eu já vi, é real porque eu já vi isso aí acontecer, sério. E como eu falo pra vocês sempre nos vídeos, e tem gente que fica me xingando por causa disso, eles realmente não poupam ninguém. Criança, pais, pessoas que estão sofrendo, eles não poupam as pessoas, eles só se importam por eles mesmos, pela dor que eles próprios sentem. Aí tem outro caso aqui falando sobre o papel de vítima que eles costumam adotar, né? O papel de vítima. Durante uma sessão de terapia do grupo, um border reclamou que havia sido despejado e não tinha onde morar. Após 20 minutos de compaixão, os membros do grupo começaram a fazer perguntas sobre por que aquilo havia acontecido. Acontece que o border havia violado várias regras do edifício, inclusive estacionava o carro na vaga do proprietário. Uma border costumava bater no marido, tinha vários casos extraconjugais e provocou a prisão dele por posse de entorpecentes após esconder drogas na mala dele. Por fim, ela deu entrada nos papéis do divórcio e o ex-marido começou a sair com uma colega de trabalho. Mesmo assim, quando a border conversava sobre o rompimento com os amigos, ela sempre lhes falava que o marido a havia deixado para ficar com uma colega de trabalho. Ambos os borders se recusavam a reconhecer o próprio papel nas respectivas situações. Por que eles fazem isso? Algumas pessoas com o TPB assumem o papel de vítima porque isso atrai simpatia. Outros acham que ser a vítima é uma forma de identidade. O papel de vítima dá ao border a ilusão de que ele não é responsável pelos atos. Agora você vê que sacanagem. Esses 2 exemplos mostram bem como que são perigosos. Cara, se você não acha que é perigoso você se relacionar com uma pessoa que num acesso de fúria, mesmo que ela esteja errada, como aconteceu nesse caso aqui, a mulher estava errada, ela foi lá, não aceitou a separação, colocou droga na mochila do cara, agrediu o cara foi preso injustamente, e isso é uma coisa que a gente vê direto acontecer por aí, mulher fazendo isso com homem, isso não é brincadeira, é uma coisa muito séria. E se você acha que isso não é um comportamento de uma pessoa que é um monstro, qual outro adjetivo você tem para dar para uma pessoa dessa? Não, porque eu não conheço. Para mim, a pessoa que faz isso é um monstro, é uma criatura ruim, horrorosa, que ela tem que ser afastada do convívio das outras pessoas. Eu acho, o canal do Viking de Óculos, o Vítimas de Borderline, o meu canal, a gente quando fala desses aspectos do transtorno, a gente fala no sentido de querer ajudar as pessoas a identificarem essas criaturas e a se protegerem delas. Gente, a gente tem o direito de se proteger dessas pessoas, porque é muito perigoso. Agora imagina você ser preso injustamente porque uma pessoa que te traiu, que te agrediu, não quer se separar de você. Agora vamos ao famoso post que
Os borders foram no meu Facebook, tentaram derrubar, mas o Facebook depois me pediu desculpa por ter retirado o post do ar e retornou com o post. Que é Esperando pelo Pior, Filhos Borderline. A história de Sharon e Tom. Sharon e Tom são pais de 2 adolescentes, Amy e Kim. Amy foi diagnosticada com TPB aos 14 anos, 1 ano depois de fazer sexo com vários homens em uma festa e tentar contratar membros de uma gangue para matar os pais. Assim que soube do plano, Sharon internou Amy em uma clínica psiquiátrica. Sharon nos contou que Amy disse que se não a tivéssemos internado, estaríamos mortos em 3 dias. Meu bem, aí quando eu vou e eu comento que essas pessoas são perigosas, que eu particularmente prefiro manter distância delas, que embora existam diferenças entre a psicopatia e o border, que eu acho o border tão perigoso quanto o psicopata, quando eu falo isso, as pessoas querem me matar, as pessoas ficam com raiva de mim. Mas só por aí você vê o tipo de coisa que eles podem causar na vida dos outros. Outro caso no livro que eu achei que expõe bastante esse tipo de pessoa é o seguinte, é um caso chamado Rachel Rayland. Ela fala o seguinte, que como ex-borderline, ela acha que precisa de algum choque ou de abalo que sirva como catalisador para que a pessoa mude. Ela diz que o choque catalisador dela foi o olhar do filho dela de 4 anos. Aí ela conta, quando perdi o controle, comecei a estapeá-lo, até deixá-lo com o rosto todo vermelho. Ele não tinha feito nada de errado. Eu bati nele porque ele era uma criança. Naquele momento, eu não queria ser mãe. Quando ele começou a chorar, fiquei com mais raiva e bati com mais força. Em certo momento, ele parou de chorar. Foi então que, em seus olhos arregalados de tanto terror, eu enxerguei o reflexo dos meus próprios olhos, anos atrás. Eu não podia jogar a culpa por ter feito aquilo num marido que não ganhava bem. Não podia culpar um chefe obcecado pelo poder, uma vizinha chata ou qualquer uma das pessoas que eu sabia que estavam armando contra mim. Ao ver os olhos desamparados e aterrorizados no meu filho, percebi que era eu. Naquele momento, percebi que eu não poderia mais conviver com a pessoa que eu havia me tornado. Quando eu leio essas coisas, assim, me dá tanta raiva, sabe, cara? Me dá um misto de raiva com nojo, assim... Porque isso existe e eu conheço mulher que é assim, cara. Eu conheço, não é brincadeira, gente que é assim, que é um tipo de pessoa que machuca os outros. Então, quando eu falo pra vocês que essas pessoas machucam as outras, sabendo que elas estão machucando, é intencional, totalmente intencional... É tipo um tipo de vingança, assim, é como se elas usassem isso para descarregar o ódio que elas têm, entendeu? Sei lá, elas acham que aquilo é certo. Naquele momento em que elas estão agredindo, elas acham que é normal e que é certo. E elas fazem mesmo, sem dó nem piedade. E eu duvido muito que a motivação para que elas parem disso seja realmente a culpa que elas sentem. Eu acho que poucos casos são culpa. Eu acho que até a motivação para elas melhorarem é por simples medo de ficar sozinha, sabe? Eu realmente não confio nessas pessoas, cara. E só quem convive sabe como é que é difícil você se desvencilhar delas, assim. Cara, se você tá entrando, se você reconheceu isso em alguém, foge, sai fora, se afasta pelo seu próprio bem. Tem um capítulo específico sobre mentiras, rumores e acusações, as campanhas difamatórias que os borderlines fazem, né, para os desafetos ainda reais ou até mesmo imaginários deles. Quando eles cismam com alguém, eles costumam tentar destruir a pessoa por meio de campanha difamatória. É muito comum isso, gente. Eu estou passando por isso agora. Muita gente está passando. Enfim, eu vou ler para vocês um caso aqui de uma pessoa que teve problema com a ex-mulher, Jerry. Minha futura ex-mulher conseguiu uma ordem judicial de afastamento que me proibiu de entrar em casa. Ela me afastou de nossos filhos e disse aos vizinhos que sou violento. Agora eles nem olham na minha cara. Ela sistematicamente procurava pessoas de organizações profissionais e sociais de que eu faço parte e tentava jogá-las contra mim. Chegou a dizer à minha chefe que eu era impotente.
e que tinha lhe passado herpes. Gente, só uma pausa na leitura. Quem se envolveu emocionalmente, amorosamente com um border sabe que eles têm essa mania de tentar ofender a gente usando coisas sexuais, dizendo sempre que você tem algum problema sexual, sabe? Isso é muito comum. Não sei por que isso acontece, mas é muito comum. Voltando. Além disso, disse o advogado dela que eu a estuprei 10 anos atrás porque fizemos sexo quando ela não queria. Mas não me contou isso. Já faz meses que eu não a vejo, nem falo com ela por telefone. Enquanto isso, gasto $3.500 por mês com pensão. Não consigo dormir à noite, pensando em toda a injustiça que venho sofrendo. Morro de medo do que ela vai dizer na próxima vez em que estivermos no tribunal. Bom, fica aí o aviso para os homens que não são borders, para que vocês tomem cuidado com essas mulheres, porque vocês estão vendo aí o caso do Neymar, o caso daquela doida lá que se bateu, que a câmera pegou, né, para poder incriminar o cara. Enfim, essas mulheres não são essas mulheres, né, eles, as pessoas que têm esse arquétipo. Eu não consigo tratar isso como doença, não adianta. As pessoas que têm esse arquétipo, elas são sujas. Elas não medem esforços para prejudicar a pessoa da qual elas têm ódio. Então, gente, todo cuidado é pouco. Continuando sobre o livro. Veja outros exemplos de campanhas difamatórias. A mãe de Valerie, Hannah, contou à família que a filha roubava dinheiro dela e que já havia sido violenta em várias ocasiões. Muitos parentes pararam de falar com Valerie. Hannah fez a acusação depois que Valerie disse que não poderia visitá-la no Natal. Assim, tipo, é assim mesmo. Se você tirar uma coisa do lugar, um objeto do lugar, se você piscar de uma forma diferente, por qualquer razão, eles podem se aborrecer com você e te ferrarem. Judy era perseguida por Elizabeth, uma border, que enviava cartas ameaçadoras a si mesma e as assinava com o nome da ex-amiga. Isso aqui eu já vi pessoalmente. Depois ligava para Judy e implorava que ela parasse com as ameaças. Cara, meu Deus do céu, passa um filme na cabeça da gente, é incrível. A questão foi parar no tribunal. Durante a arguição, Elizabeth perdeu o controle e insistiu que Judy a forçava a escrever as cartas ameaçadoras para si mesma. É isso aí mesmo, gente. Rick, filho de Magel, ficou noivo de uma borda chamada Jerry, que começou a dizer a ele que a sogra o criticava duramente quando não havia ninguém por perto. Embora os comentários fossem pura invenção... Não aguento, eu já passei por isso. Rick ficou arrasado e sem saber em quem acreditar, na mãe ou na noiva. Agora você vê, gente. Agora eu vou mostrar para vocês um quadro que tem no livro, mostrando a diferença entre os principais tipos de border. Aqui a gente trata geralmente como o border implosivo e o explosivo somente, ou então o castelo de cartas e o porco-espinho, né? Então, o livro colocou como assim, borderline com predominância de baixo desempenho, ou típico, ou borderline típico, né? Que seria o borderline para eles. E o borderline com predominância de alto desempenho ou invisíveis, que são aqueles que eles conseguem, assim, disfarçar que eles têm um problema. Como no caso que eu li no início do livro, que eu falei para vocês a respeito de um cara que ele namorou, casou com uma mulher normal, que era uma princesa para ele, né? E só quando ele estava casado que ele descobriu como que ela realmente era. E assim acontece com a gente, infelizmente. A gente não consegue identificar de cara. Agora que eu já lido, e quem já lida com border consegue, né? Identificar os sinais. Mas assim, uma pessoa que nunca teve contato com eles não vai saber que tem um problema ali. Então a pessoa entra de gaiato no navio sem saber que a pessoa é uma bomba e quando vai ver é alguém muito problemático. Geralmente são esses explosivos. Então eu vou ler aqui as diferenças. Dos borderlines que aqui no Brasil a gente trata como implosivo. As técnicas de enfrentamento, impulsivo, implosivas.
Predominância de atos autodestrutivos como autoflagelo. São essas pessoas que se cortam, né, que se machucam. Disposição em pedir ajuda. Autoflagelo e tendência suicida costumam levar o border típico ao sistema de saúde mental, seja em regime de internação ou ambulatorial. Alta adesão à terapia. Realmente, os que eu conheço, que são poucos, que são implosivos, eles realmente levam a terapia bem a sério. Comorbidades psiquiátricas. Quadros psiquiátricos como bipolaridade e transtornos alimentares que requerem intervenção médica e contribuem para o baixo desempenho. Eu percebo também que, isso são palavras do livro, mas eu particularmente percebo que eles são muito mais chegados à depressão do que os outros. Desempenho. TPB e comorbidades dificultam uma vida independente, manutenção de emprego, gerenciamento de finanças, entre outros. Os familiares costumam intervir. Impacto na família. Família concentrada em questões como encontrar tratamento, evitar reduzir comportamentos autodestrutivos e dar apoio prático e emocional. Os pais sentem muita culpa e ficam emocionalmente esgotados. Agora vamos passar para o grande problema, a meu ver, que são os borders explosivos. Técnica de enfrentamento do impulsivo explosivo. Críticas, acusações e acessos de fúria, impulsivos e descontrolados. Essas reações resultam principalmente de projeção inconsciente da própria dor sobre o outro, e em menor escala, da ausência de habilidades interpessoais, mais comuns no borderline típico. A ausência de habilidades interpessoais, é aí que a gente fala que são pessoas que não têm empatia, são pessoas que são egoístas, só pensam na dor que elas sentem. Disposição em pedir ajuda. Negação semelhante a casos de alcoólatras que não se tratam. Nega a responsabilidade por problemas de relacionamento e recusa tratamento. Quando confrontado, acusa o outro de ser borderline. É muito, 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 gente. Olha, você pode descer os comentários aí nos outros vídeos que eu tenho sobre o assunto, que você vai ver todo mundo me chamando de border. Você vai lá no meu Facebook, você vai ver todos eles me chamando de border. Eu sou border e eles são normais, veja bem. Quando ameaçado, pode fazer terapia, mas raramente adere com seriedade ou por muito tempo. Real. Isso eu vejo por experiência própria. A pessoa vai, tipo assim, depois que ela fez uma merda homérica, ela vai na marra, mas quando chega em casa, fala mal do terapeuta, o terapeuta é maluco, o terapeuta é incompetente, o terapeuta não sabe fazer e ele não tem problema, não precisa daquilo, enfim. Comorbidades psiquiátricas. Transtornos de abuso de substâncias ou outros transtornos de personalidade, especialmente o transtorno de personalidade narcisista. Fica aí para quem fica reclamando que eu estou falando de narcisista ao invés de border, como muitas pessoas que entendem do assunto, inclusive psicólogos que vêm aqui no meu canal comentam que essas pessoas costumam ser também narcisistas e vocês não acreditam, tá aí a prova. Desempenho. Para pessoas pouco íntimas, desempenho aparentemente normal, até mesmo carismático. Muito, diga-se de passagem. Mostra traços do TPB na intimidade. Pode ter uma carreira e ser bem-sucedido profissionalmente. Pois é aquilo que eu falo. A gente só conhece quando já está amarrado na pessoa ou quando, às vezes, você até tinha uma relação com a pessoa, mas quando a relação se estreita é que você consegue perceber o problema que é, a bomba que é. Impacto na família. Como não há doença evidente, familiares se culpam pelos problemas de relacionamento e tentam atender suas necessidades emocionais. Esforçam-se em vão para convencer o border a procurar ajuda médica profissional. Entre os principais problemas estão disputa de custódia e divórcios litigiosos. Verdade, porque esses aí são mais voltados para briga, né? Carências narcísicas. Alguns borders costumam atrair toda a atenção para si próprios. Eles reagem às situações com base no modo como são afetados. Alguns atraem atenção reclamando de doenças, outros agem de forma inadequada em público. Essas características autocentradas são traços de narcisismo e o comportamento narcísico pode custar muito ao não border.
pois o border não pode imaginar como as próprias ações afetam quem está em torno. Cerca de 25% das pessoas com TPB também têm transtorno de personalidade narcisista. Então, você pode imaginar o inferno que é conviver com essas pessoas. São monstros, de fato. Eu vou passar para uma parte do livro que mostra como é a nossa vida, né? Como eles interferem na nossa vida, como nós nos sentimos. Vamos começar pelo seguinte. Alguns adultos que começam a se relacionar com borders percebem as acusações e críticas como uma lavagem cerebral. As técnicas de lavagem cerebral são simples. Isolar a vítima, expô-la a mensagens regulares, misturar um pouco de privação de sono, adicionar alguma forma de abuso, fazer com que ela duvide do que sabe e sente, mantê-la em estado de alerta, esgotá-la ao limite e mexer bem. Infelizmente, está certíssimo. É exatamente isso. É exatamente isso que a gente passa. Culpar e criticar os outros continuamente é outro mecanismo de defesa usado pelos borders impulsivo-explosivos. A crítica pode estar baseada em alguma questão real que tenha sido exacerbada pelo border ou pode ser pura fantasia. Alguns familiares entrevistados foram castigados por bobagens, como carregar a sacola de compra de forma errada, estender a cama com um lençol pesado demais e ler um livro cuja leitura foi exigida pelo border. Assim, realmente não tem um critério. Você pode ser culpado por qualquer coisa, você pode ser esculachado a troco de nada. Você rebate as críticas ou tenta se defender, é acusado de estar na defensiva, de ser sensível demais ou não conseguir aceitar críticas construtivas. A pessoa com TPB sente a própria sobrevivência ameaçada, então se defende com a ferocidade de uma ursa protegendo os filhotes. Quando a crise passa e o borderline parece ter vencido, ele pode demonstrar surpresa por você ainda estar chateado. É verdade. Do ponto de vista do border, aquela reação evitou que você visse o interior vazio dele. Ele pode acreditar que isso aproximará você ou, pelo menos, evitará que você se afaste. Também é possível que o border estivesse dissociado, o que de fato faria com que se lembrasse da sua ação de maneira diferente. Essa questão da dissociação é como se eles saíssem da realidade, é como se eles por algum momento esquecessem o que aconteceu, como se fosse uma outra pessoa, sabe? Isso acontece até com certa frequência. Você, é claro, se sente pior e fica confuso porque o border não entende o tamanho do impacto que causou. É possível que você se sinta frustrado porque o border nunca se sente responsável pelos próprios comportamentos. Esse ciclo torna a se repetir várias e várias vezes. Quando a acusação se torna abuso verbal? Tem um trecho ainda que não tem como eu ler porque senão vai ficar muito longo. Embora esse comportamento não tenha a ver com você, as acusações e críticas excessivas podem passar do limite e se tornar abuso verbal. Os autores deste livro colocam o seguinte, eles fazem um apanhado sobre o que é abuso verbal e eles frisam o seguinte, lembre-se de que não estamos discutindo as intenções do border. Estamos tratando dos efeitos que as estratégias de enfrentamento dele exercem sobre você. Aí vamos para os tópicos. Dominação. A pessoa recorre a ameaças para conseguir o que quer. Ataques verbais. Inclui reprimendas, humilhações, críticas, xingamentos, gritos, ameaças, acusações excessivas, sarcasmo nocivo, além de exagerar seus defeitos e gozar de você na frente dos outros. Com o tempo, esse tipo de abuso corrói sua autoconfiança e seu amor próprio. Expectativas abusivas. A pessoa faz exigências absurdas e espera ser prioridade para você, não importa o que aconteça. Isso inclui apontar suas necessidades de atenção e apoio. Respostas imprevisíveis. Por exemplo, mudanças de humor drásticas e explosões emocionais repentinas. Conviver com alguém assim gera ansiedade extrema. Você pode se sentir amedrontado, hesitante e desequilibrado. Aí que eu falo, quando eles são pessoas tóxicas, vocês ficam com raiva, mas é verdade. Negação de acontecimentos. A pessoa afirma que suas lembranças sobre acontecimentos e conversas não são reais.
Caos constante. O border está sempre em conflito com os outros e pode deliberadamente iniciar discussões. Além disso, pode ser viciado em drama, já que isso o empolga. Muitos não borders também podem ser viciados em drama. Situações becos sem saída. Muitos familiares entrevistados afirmaram que se sentiam encurralados pelos borders. Jack. Quando eu perguntava sobre sua tristeza, ela retrucava dizendo que eu era muito sensível e paranoico. Se eu ignorasse a tristeza, me acusava de não ligar para ela. Se elogiasse, ela achava que eu estava tramando alguma coisa. Real isso daqui. Muito, muito sério. Se eu criticasse, eu estava tentando magoá-la. Se conversasse com seu filho de 4 anos, ela queria saber o que eu perguntava. Se jogasse algum jogo com o menino, ela me criticava, se eu ganhasse. Se eu quisesse fazer sexo, ela queria que fosse iniciativa dela. Mais tarde. Se eu não queria fazer sexo, era homossexual. Verdade. Se eu ficasse muito tempo sozinho, eu estava tramando alguma coisa. Se passasse muito tempo com ela, eu era carente. Se não chegasse meia hora mais cedo, eu estava atrasado. Se ela não estivesse pronta e eu me sentasse para ler, eu estava apressando. Agora vem o capítulo número 4, que se chama Viver numa panela de pressão. Como o comportamento borderline afeta os não borders, que é um ponto importante. Ele fala sobre o luto pelo comportamento borderline. Não borders maltratados costumam se lembrar com carinho de quando o border achava que não cometiam erros. Alguns familiares dizem que parece que o parente morreu e seu corpo foi tomado por outra pessoa. Nossa, muito forte isso. Quando eu li esse texto, gente, esse trecho do livro, eu chorei, assim, porque isso define muitas das relações borders que eu tenho. E é muito triste isso, é muito triste. Um não border nos disse: se eu tivesse câncer, pelo menos morreria de uma vez só. Mas o abuso emocional faz com que eu morra muitas e muitas vezes e viva sempre no limite. Real mesmo. Negação. Não borders dão desculpas para o comportamento do border ou se recusam a acreditar que tal comportamento seja incomum. Quanto mais isolado o não border estiver, maiores serão as chances de que ele esteja em negação. Isso acontece porque, sem informações vindas do mundo externo, o não border perde a perspectiva sobre o que é normal. Os borders costumam ser muito ágeis em convencer os outros de que o não border é o culpado pelo comportamento borderline. Isso faz com que o não border permaneça num estado de negação contínua. Sim, vamos resumir. Quanto mais isolado você fica das outras pessoas, porque a pessoa border, ela tem essa tendência. Eu já falei isso em outros vídeos. Eles enrolam a gente igual uma cobra enrola um animal que ela vai comer. Então, assim, não tem como você sair. Chega um momento da relação que, se você não percebe que você está numa cilada, você se deixa levar. Então, vamos supor, se for uma relação de amizade, você acaba não tendo mais contato com outros amigos. Você acaba perdendo contato até com a sua família, porque ela está o tempo todo ali te sugando. Então, se for um relacionamento conjugal, você também perde o contato com o restante do mundo. E assim, você vai ficando sem ter um meio de medir as coisas, sem ter um meio de comparar. E a sua percepção da realidade fica distorcida também. Então, você acaba vendo o mundo só pela ótica do border. Você fica completamente alheio a tudo, é horrível. Barganha. Isso aqui é muito importante, presta bem atenção. Esse estágio se caracteriza pelas concessões feitas pelo não border para trazer de volta o comportamento normal do border. O raciocínio é: se eu fizer o que ele quer, vou receber o que preciso nesse relacionamento. Todos fazemos concessões em relacionamentos. Entretanto, os sacrifícios feitos para satisfazer os borderlines podem custar muito caro. As concessões podem nunca ser suficientes. E nunca são suficientes. Por favor, se você está num relacionamento com um borderline, não faça concessões excessivas, porque isso é um erro, não vai adiantar de nada. Em pouco tempo, mais provas de amor são solicitadas e outra barganha terá de ser feita. Depressão. A depressão surge quando o não border percebe o verdadeiro custo das barganhas feitas. Perda dos amigos, da família, do respeito próprio, de seus hobbies.
A pessoa com TPB não mudou, mas o não border sim. Sarah, não border. Durante 3 anos ele me disse que o problema era eu, que meus defeitos arruinaram tudo. Acreditei nele. Virei as costas para os meus amigos porque ele não gostava deles. Corria do trabalho para casa porque ele dizia que precisava de mim. Então, tivemos uma briga feia. Agora estou sozinha e deprimida porque não tenho mais ninguém a quem recorrer. Sonhos não morrem fácil. O filho de um borderline pode passar décadas tentando conquistar o amor e a aprovação do pai, quando nada é bom o suficiente. Pode levar anos até que o filho faça o luto pela perda do amor paterno incondicional que nunca recebeu. Respostas ao comportamento borderline. O comportamento borderline gera diversas reações nos não borders. Algumas das respostas mais comuns serão abordadas aqui. Perda da autoestima. Importante isso, gente, presta bem atenção. O abuso emocional corta até o âmago da pessoa, deixando cicatrizes que podem ser mais duradouras do que as físicas. Junto ao abuso, insultos e insinuações, críticas e acusações corroem lentamente a autoestima da vítima, até que ela não seja capaz de julgar a situação de modo realista. A vítima fica tão abatida emocionalmente que se culpa pelas agressões. Esse tipo de vítima pode ficar tão convencida de que não tem valor que chega a acreditar que ninguém a quer. Ela insiste em situações abusivas porque acredita que não tem mais para onde ir. O principal medo é da solidão. Sensação sem saída e de desamparo. O comportamento do border causa muita angústia, mas afastar-se dele parece impossível ou improvável. Parece e é, meu Deus. Parece e é, gente. Puta que pariu. Assim, é muito difícil. Não borders costumam achar que estão presos no relacionamento, sim, porque se sentem responsáveis pela segurança do border, ou porque sentem culpa, ou talvez ser a causa dos sentimentos e comportamentos borderline. As ameaças de suicídio ou ameaças de machucar outras pessoas podem deixar o não border paralisado e com a sensação de que é muito arriscado romper o relacionamento. Sim, isso aí é uma coisa que eu sei muito bem como é que é. É exatamente assim, não tem como você sair. Você não sabe como é que você faz pra sair. A única coisa que a gente consegue pensar é assim, cara, ou a gente reza pra essa pessoa querer se afastar de nós, assim, pra essa pessoa sumir do mapa porque ela enjoou, porque ela quer. É a única chance que a gente tem. Ou caso essa pessoa venha a morrer mesmo, porque aí a gente fica livre dela pra sempre. Porque, assim, se não for assim, gente, eu não sei qual é a chance que a gente tem. Ou a gente pega tudo e se muda para um lugar totalmente diferente, mas isso nem sempre é fácil. Sem falar que se você tem uma ligação muito forte com o borderline, as próprias ameaças que ele faz sobre ele mesmo, vamos supor, ameaça de suicídio ou ameaça de se machucar, acaba comovendo a gente. Então a gente volta de onde a gente está, entendeu? Se a gente fugiu, a gente acaba voltando para aquele cativeiro. Assim, cara, é muito triste. Eu não queira passar por isso nunca. Eu não desejo isso daí nem pro meu pior inimigo, sem brincadeira. Pode acontecer de um não border deixar crianças sozinhas com border por longos períodos. E se elas forem agredidas de alguma forma, o não border não estará lá para protegê-las. Isso aí é um alerta para quem é casado e tem filho com border. Porque muitas das vezes eles usam a criança para te fazer sofrer. Descontam na criança. Inclusive esse livro tem um capítulo só tratando desse caso, de como proteger a criança da fúria dos borderlines. Então é um livro bem completo. Culpa e vergonha. Com o tempo, as acusações podem ter o mesmo efeito de uma lavagem cerebral. Não borders podem passar a acreditar que são a origem de todos os problemas. Tá vendo? Isso é uma armadilha, gente. Cuidado. Isso é extremamente prejudicial quando acontece com crianças, que admiram os pais e não têm ainda a capacidade de questionar as acusações ou suspeitas de um borderline adulto. Os pais de pessoa com TPB também são vulneráveis a essas reações. Sim, eles acreditam que foram terríveis quando apenas cometeram os erros que a maioria dos pais comete. Alguns pais entrevistados por nós se condenam o tempo todo tentando descobrir o que fizeram para causar o transtorno dos filhos.
Como não encontram respostas, concluem que o problema deve ser de origem biológica. Isso, no entanto, não alivia a culpa, pois os pais também se sentem responsáveis pela herança biológica dos filhos. Aí que tá, gente. Não se culpe, cara. A pessoa já nasceu assim. Isso é um problema dela. É comum que o não border fique isolado porque o border insiste para que corte relações com os terceiros. E com muita frequência os não borders atendem a esse pedido. Quando os não borders ficam mais isolados do mundo, muitas coisas podem acontecer. Eles podem ficar ainda mais emocionalmente dependentes do border. Como não estão em contato com o mundo real, os excessos do comportamento borderline podem parecer normais, já que não há com o que compará-los. Isso é uma coisa para vocês tomarem muito cuidado, porque isso é real. Amigos não conseguem mais analisar a situação e conversar com o não border sobre as partes não saudáveis do relacionamento. Aí você fica até sem ter como ser ajudado pelos outros, entendeu? Com os sentimentos contidos, os não borders acabam tendo que lidar sozinhos com os problemas de relacionamento com o border. Hipervigilância e doenças físicas. É muito estressante conviver com alguém que pode brigar com você a qualquer momento sem provocação explícita. Na tentativa de controlar os aparentemente imprevisíveis comportamentos borderlines, os não borders costumam estar sempre alerta. Esse estado requer um maior senso de vigilância física e psicológica que, com o tempo, pode esgotar as defesas naturais do corpo contra o estresse, causando dores de cabeça, úlceras, hipertensão e outras doenças. Sim, isso é verdade. Isso aí a gente acaba ficando doente se não tomar cuidado com isso. Eu falo pra vocês, até o problema que eu tive a minha questão do apêndice, né? Eu tive um problema no apêndice, estourou. Na ocasião, eu vivia com a minha mãe e com o agora ex-marido dela, que é border. E era uma situação muito estressante, gente. Aquilo ali acabava muito comigo, isso era terrível. E quando eu fui ver as causas metafísicas do problema que eu passei, que eu tive uma complicação muito grande, né, em relação ao apêndice, eu vi que era exatamente aquilo. Eu estava vivendo uma situação muito triste emocionalmente, muito desgastante, e aquilo acabou se refletindo na minha saúde. Assim, eu tenho saúde muito boa, até porque eu sou uma pessoa que eu estou sempre procurando melhorar psicologicamente, emocionalmente. Me curei sozinha de uma depressão, de transtorno de ansiedade, porque encontrei a causa desses problemas e resolvi, que é isso que todo mundo tem que fazer se quer se curar de vez. Mas eu vivia um caos dentro da minha casa por causa daquele homem, e assim, isso se refletiu na minha saúde através do apêndice. E assim, quando a gente fica doente, é uma forma que o nosso corpo tem de mostrar que tem alguma coisa errada na nossa vida. E a partir dali, eu tomei a decisão de que eu deveria morar longe deles, né, separada deles. Na época foi um pouco difícil, eu demorei a tomar essa decisão porque eu estava desempregada, mas tudo melhorou. E realmente é o que eu indico para vocês: se afastem dessas pessoas, porque isso pode destruir a sua saúde. Codependência. O não border costuma praticar atos de bondade heróicos e corajosos, não importa qual seja o preço a pagar. No esforço de ajudar as pessoas queridas, eles engolem a raiva, sim, ignoram as próprias necessidades, aceitam comportamentos que a maior parte das pessoas julgaria inaceitáveis, perdoam repetidamente as mesmas transgressões. Essa é uma armadilha comum para não borders, em especial quando a pessoa com TPB teve uma infância infeliz e o não border tenta compensar esse passado real. Isso é verdade, gente. Muitos partem do princípio de que, ao subjugar as próprias necessidades pelo bem do border, ou para evitar uma briga, estão ajudando. Embora essa seja uma justificativa louvável, tal atitude, na verdade, autoriza ou reforça o comportamento inadequado. Os borders aprendem que seus atos geram poucas consequências negativas e assim não há motivação para mudar. Aguentar o comportamento borderline continuamente não costuma fazer o border feliz.
E mesmo que o não-border tolere o comportamento, o border pode ficar isolado, pois outras pessoas não terão a mesma paciência. Por quanto tempo o não-border vai conseguir aguentar? Um homem que suportou muita coisa ao longo dos anos para compensar a infância terrível da esposa comentou: eu estava me concentrando em não abandonar minha mulher, não importava o que ela fizesse. Um dia, percebi que, em vez disso, eu havia abandonado a mim mesmo. Então é isso aí. Não adianta você tentar fazer das tripas de coração para agradar essas pessoas, porque primeiro que elas são ingratas, elas não conseguem perceber o seu esforço e elas não vão mudar por você. São egoístas. Não adianta, gente. O questionário a seguir pode ser útil. Quanto mais respostas sim, mais é preciso avaliar profundamente como o comportamento do border está afetando a sua vida. Pessoas em relacionamentos saudáveis lhe dizem que não entendem por que você ainda aguenta o comportamento do border. Você evita entrar em contato com essas pessoas? Você sente necessidade de esconder algumas atitudes do border? Você já traiu outras pessoas ou mentiu para elas para proteger o border ou seu relacionamento com ele? Você está ficando isolado? A ideia de ficar algum tempo perto do border lhe provoca sensações físicas desagradáveis? Você sente algum outro mal-estar que pode estar relacionado com o estresse? O border já expressou raiva contra você, tentando lhe causar danos sociais, financeiros ou jurídicos? Isso já aconteceu mais de uma vez? Você está ficando com depressão clínica? Alguns sinais de depressão são diminuição do interesse pelas atividades rotineiras, diminuição do prazer de viver, ganho ou perda de peso, dificuldade para dormir, sentimentos de menos-valia, sensação de cansaço permanente, dificuldade de concentração. Você já pensou em suicídio? Você acha que seus amigos e parentes ficariam melhor sem você? Se sim, procure ajuda imediatamente. Você agiu de maneira que contradizem seus valores e suas crenças fundamentais por causa do relacionamento com o border? Você já não consegue defender seus valores? Você está preocupado com os efeitos do comportamento do border sobre crianças? Você já precisou intervir para evitar alguma violência de qualquer natureza? Você ou o border já expuseram um ao outro a perigos físicos ou a situações com risco de perigo físico? Você tem tomado decisões com base em medo, obrigação ou culpa? Seu relacionamento com o border se trata mais de poder e controle do que de carinho e bondade?